Você já se perguntou como o Chile, que foi bicampeão seguido da Copa América, prometendo ser uma nova potência das Américas, e até levou o Messi a anunciar a aposentadoria de sua seleção, simplesmente sumiu? É exatamente isso que a gente vai descobrir hoje. Vamos entender como uma seleção que parecia destinada ao topo do futebol sul-americano entrou em uma decadência que ninguém imaginava. Mas antes de começar, apoie o canal da SDF, se inscreva e curta o vídeo. Isso motiva a gente a trazer mais vídeos como esse. É isso e tamo junto. A Federação Chilena de Futebol é a segunda mais antiga do continente, fundada em 1895. Ela é mais nova apenas que a Federação Argentina, criada 2 anos antes. Muito antes da geração dourada, o Chile já havia escrito um dos capítulos mais importantes da sua história. Em 1962, sediando a Copa do Mundo, a seleção comandada por Fernando Lira e liderada pelo craque Leonel Sanches conquistou o 3º lugar, resultado que até hoje representa a melhor campanha chilena em um Mundial. Após aquele 3º lugar histórico na Copa de 1962, o Chile continuou buscando seu espaço entre as grandes seleções do continente. Na Copa América de 1979, chegou à final, mas acabou ficando com o vice-campeonato após perder o título para o Paraguai. 8 anos depois, em 1987, a seleção chilena teve mais uma grande oportunidade de fazer história. Na fase de grupos, aplicou uma goleada histórica de 4-0 sobre o Brasil, depois eliminou a Colômbia na semifinal, mas acabou derrotada pelo Uruguai na decisão. O Chile acumulava campanhas importantes, e parecia estar cada vez mais próximo de um grande momento, mas um episódio mudaria completamente o rumo dessa história. No dia 3 de setembro de 1989, o Maracanã receberia 141 mil pessoas para Brasil e Chile. Jogo decisivo. Brasil jogava por um empate, mas antes do jogo, o goleiro chileno Rojas escondeu uma lâmina em sua luva, para na primeira oportunidade forjar um machucado e arrumar alguma carapuça contra a seleção brasileira. O jogo começou e Careca fez um gol para a seleção brasileira aos 49 minutos, e o Chile ia sendo provisoriamente eliminado. Porém, aos 69 minutos de jogo, Rojas colocou seu plano em prática. A brasileira, identificada como Rosenéia Melo do Nascimento, arremessou um sinalizador que caiu no campo. O goleiro imediatamente forjou que o sinalizador caiu em cima dele. Imediatamente caiu no chão e se automutilou com a lâmina que tinha guardada na luva. Isso. Foi atingido por um rojão ali, fogos de artifício, o arqueiro Rojas. Foi atingido realmente, tudo menos isso. A torcida se comportou tão bem desde a chegada do Chile. Não houve nada. O torcedor tá aí gritando, incentivando, mas tem sempre um infeliz para fazer o que não deve. Olha só, foi atingido duro, existe até sangue ali. Olha só, tem sempre um infeliz que devia ter ficado em casa para fazer uma estupidez. Mas posteriormente, a farsa foi descoberta, e as consequências não foram nada leves. Chile perdeu aquele jogo de WO, e foi banido de jogar as eliminatórias para a Copa de 94, e enquanto ao goleiro Rojas, que foi banido do futebol após o episódio, um banho de água fria para o Chile. Mas dias novos viriam. O Chile retornou ao cenário mundial com a dupla Sasa, se tratando de Salas e Zamorano, que foi para a Copa de 1998 como a esperança chilena depois da punição. Com 3 empates nos 3 jogos, conseguiram se classificar, porém nas oitavas foi eliminado para o Brasil pelo placar de 4-1. Depois da Copa de 98, ficaram de fora das Copas de 2002 e 2006, o que foi preocupante para o povo chileno, mas isso estava prestes a mudar. Marcelo Bielsa chegou em 2007 e fez uma mudança que mudou historicamente o patamar do Chile, e levou o time a uma Copa depois de ficar anos sem sentir o cheiro dela. Conseguiram chegar nas Copas de 2010 e 2014, perdendo para o Brasil em ambas. Em 2015, com Jorge Sampaoli ainda no comando,
o Chile ia ter o privilégio de receber a Copa América em casa. Os chilenos caíram no grupo A com Equador, México e Bolívia. Chile venceu o Equador por 2-0 na primeira rodada, empatou com o México em um jogaço por 3-3 na segunda rodada, e carimbaram a vaga contra a Bolívia com uma goleada por 5-0. No mata-mata, Chile enfrentou o Uruguai nas quartas, e venceu por 1-0. Na fase semifinal, Chile enfrentou o Peru. Os peruanos abriram o placar com gol contra de Médo. Porém, apenas 4 minutos depois, Eduardo Vargas empata e o mesmo vira o placar. Chile na final. Chile enfrentaria a Argentina na final. Era a chance de conquistar o primeiro título de relevância. O jogo, 0-0 morno, teve que ir para os pênaltis. E nos pênaltis, aconteceu isso. E com 4 cobranças chilenas convertidas contra uma cobrança argentina, o Chile conquistava o primeiro título da história da seleção profissional. Era um clima de festa. O povo chileno vivia um sonho. Eles nunca tiveram o privilégio de poder viver isso. Porém, os documentos do contrato de Jorge Sampaoli foram vazados, e foi descoberto que parte de sua grana ia para contas bancárias do exterior para pagar menos impostos, e o ex-presidente da seleção chilena, Sérgio Jadue, havia sido preso após descobertas de corrupção. Sérgio foi quem contratou o Sampaoli para assumir a seleção no fim de 2012. Além do mais, vários torcedores chilenos ficaram extremamente furiosos após descobrirem o destino do dinheiro de Sampaoli ao exterior. E combinando que a relação de Sampaoli com a nova gestão da Federação Chilena não era boa, o Sampaoli rescindiu seu contrato com o Chile no dia 19 de janeiro de 2016. João Antônio Pizzi foi o escolhido para substituir o Sampaoli no meio desse caos. Começou a Copa América, que iria comemorar os 100 anos do torneio, mas dessa vez o país sede era os Estados Unidos. Chile se encontrava no grupo D, junto com Argentina, Bolívia e Panamá. Primeiro jogo foi contra a Argentina, onde os chilenos perderam. Porém o Chile se recuperou contra Bolívia e Panamá, com vitórias que classificaram o Chile em 2 graus lugar do grupo D. Nas quartas, o Chile ia enfrentar o México, um time estrelado com Ochoa, Chicharito, Lozano e Guardado, e tinha passado em primeiro lugar no grupo C. Mas o Chile não se intimidou e enfiou 7-0 neles. Nas semifinais se enfrentaram a Colômbia. Dessa vez não foi goleada, foi um 2-0 casual e vaga na final. E na final iam pegar a Argentina de novo, adversária na final do ano anterior, adversária na fase de grupos, e agora, mais uma final contra a Argentina. O jogo começou, e foi passando e mais um 0-0. Íamos ter mais uma final decidida nos pênaltis. Nos pênaltis, o Chile se sagrou campeão mais uma vez, após vencer a disputa de pênaltis, com o Lionel Messi inclusive perdendo sua cobrança. Chile ainda seria vice-campeão da Copa das Confederações, eliminando o Portugal de Cristiano Ronaldo ainda. O Chile vivia um sonho, mas tinha um problema vindo aí, e não ia demorar muito para esse problema se tornar evidente. Os próximos dias iam mudar bastante a realidade daquele povo.